Fala galera, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Fernando, eu faço parte da equipe de desenvolvimento do Iron. O Iron é uma ferramenta aí que comunica com equipamentos em Modbus. A gente tem algumas aplicações direcionadas para refrigeração, mas nada impede que a gente faça aplicações em outros setores. Hoje eu estou trazendo para vocês o estudo de caso com o Marcos. O Marcos ele é o responsável técnico pela equipe de manutenção da Frigocenter. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, sigam, compartilhem e bora pro vídeo. E aí, seu Marcos, como é que você tá? Tudo bem? Beleza, Fernando? Tranquilo? Beleza, fiquei sabendo que você usou o Iron para resolver um problema de um cliente aí, o que aconteceu? O cliente entrou em contato aí que estava com problema de temperatura em uma câmera e não estava conseguindo identificar o defeito. Daí eu usei a plataforma aí para poder auxiliar o cliente aí. Beleza, e aí o que o cliente relatou para você, velho? Eu vou abrir a plataforma aqui pra gente ir dando uma olhadinha e conversando, mas qual que foi o problema dele, como é que ele entrou em contato contigo? Então, o técnico dele de manutenção lá, esse cliente é um cliente no Rio Grande do Sul, uma fábrica de pão, e ele estava com um problema de temperatura na câmara de fermento. E já tinha uns 2 dias que eles não estavam conseguindo identificar o problema lá, daí o técnico entrou em contato comigo e eu entrei na plataforma para poder tentar auxiliar ele para resolver esse problema de temperatura da câmera. Ah, legal. E, cara, conta um pouquinho como que é a estrutura lá. Lá a gente tem um controlador, tem válvula de expansão eletrônica, como é que tá lá? Lá é um rack que ele tem um compressor Bitzer, tem a nossa parte de automação Frigocenter e ele tem um controlador para a câmera e tem uma válvula de expansão específica para a câmera também, eletrônica. Legal. E como é que você... Eu abri aqui a ferramenta, né? Eu só fiz login aqui por enquanto, eu não cliquei em nada. E como é que você conseguiu resolver esse problema dele, cara? Qual que foi a sua linha de raciocínio? Que raciocínio você seguiu até você chegar a ponto de conseguir ajudar o cliente remotamente? Eu entrei na plataforma e fui visualizar primeiro a temperatura dele lá, se realmente estava com problema. Aí a câmera normalmente lá fica de 2, ali no máximo 4 graus, e ela tava com 9 graus já. Então, a câmera é a de fermento, essa daqui, né? Isso, essa de fermento. Hoje ela tá aqui a 2,9 graus, que é a temperatura padrão de operação dela. Hoje ela tá funcionando ok. Tá sucesso, tá ok. Daí eu visualizei a temperatura dela ali, tava mais de 9 graus positivo. Daí eu falei, vou dar uma olhada na válvula de expansão, que normalmente acontece isso. A válvula de expansão dá um problema de sensor de temperatura, transdutor de pressão. Aí eu fui visualizar como que tava a válvula de expansão. Entendi. Cara, tô plotando um gráfico aqui dessa temperatura. Pelo que você tinha comentado comigo antes da gente começar a gravar e tal, foi lá pro dia 17, né? Foi mais ou menos dia 17 no período da manhã, né? Isso. Assim, a câmera já estava com problema 2 dias, mas foi o período que ele entrou em contato comigo foi nesse dia. Eu vou colocar aqui do dia 16 até o dia 17, às 10 horas, para a gente ver como que estava essa temperatura aqui. Dá para ver que ela estava realmente bem alta, ela estava ali em torno de 7 graus, né? 8 ali, chegou a bater quase 9 graus ali. Isso. E aí, se a gente colocar aqui, a intervenção que você fez foi no próprio dia 17, né? Isso. Vou aumentar um dia aqui só pra gente ver a diferença depois, como é que ela ficou no dia 18. Boa, deu pra ver que depois daquele aumento ali, aqui você fez alguma correção e ela começou a trabalhar ali ela chegou no máximo ali a 3 graus. E aí esses picos aqui, eles são os degelos, né? Isso aí, são os degelos. Como
Uma câmara que trabalha com temperatura baixa, lá o evaporador tem resistência de degelo, então no degelo acaba subindo um pouco a temperatura da câmara. Ah, legal, velho, legal. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você foi lá no cliente, você abriu o controlador de temperatura, viu se realmente a temperatura estava alta comparada à operação normal dela. E aí, o primeiro ponto foi ver se no controlador tinha algum defeito, algum erro, algum tipo de alarme, porque se fosse o caso, já a primeira intervenção já é o controlador, que é o elemento que está ali na ponta para fazer o controle de temperatura propriamente dita, né? Isso. E aí, depois, se deu uma olhada, nesse caso, nesse controlador não tinha problema nenhum, né? Não foi o caso. Não, o controlador estava ok. E aí, depois você foi para onde? Depois você abriu? Daí meu próximo passo foi verificar a válvula de expansão. Eu falei, a válvula de expansão às vezes dá uma travada ali, dá problema de transdutor de pressão, sensor de temperatura. Como a câmera, assim, a câmera estava com problema, estava com temperatura alta, mas porém ela estava funcionando ainda. Então significava que o rack estava operando. Então minha preocupação assim, se tivesse tão ruim assim, ela estaria com temperatura maior. Então o rack estava funcionando, na minha ideia. Aí fui olhar primeiro a válvula de expansão. Entendi. E aí, para você ter parâmetros, se a válvula de expansão está funcionando ok, o que você olha? Assim, você olha o superaquecimento? Isso. Daí eu vou em busca ali do superaquecimento, a quantidade de abertura que ela tá. Entendi, a gente consegue cruzar o superaquecimento, a abertura e a pressão de sucção também, né? Isso aí. Se a gente olhar no período que teve o problema, será que a gente consegue ver uma pressão de sucção diferente? Quando eu abri a tela, eu olhei ali a porcentagem de abertura, ela tava com a abertura baixa e o superaquecimento baixo também. Então eu falei, tem alguma coisa de errado. Daí eu bati o olho na pressão e já vi que a pressão já tava alta. Já tava 2 bar ali. Ela tava se mantendo ali 2 bar. E esse rack, ele é um rack que trabalha com 134A e normalmente a gente deixa ali uma pressão padrão de evaporação ali para câmara. Como ali é uma câmara de resfriado, a gente deixou ali menos 10, uma evaporação no rack. Para dar essa temperatura que ele quer, 2 bar não ia atingir nunca. Então eu falei, a válvula de expansão parece que tá ok. Aí o meu próximo passo foi dar uma olhada no rack lá, por que essa pressão tava elevada. Entendi. Cara, eu vou plotar um gráfico aqui da abertura da válvula, do superaquecimento, só pra gente dar uma olhadinha desses caras juntos, assim, pra tentar enxergar o que estava acontecendo ali. De fato, naquele momento, você chegou a olhar a válvula e você percebeu que não era ali que estava um problema também. Isso. Ela tava mantendo o superaquecimento baixo, ela tava com a abertura baixa. Só a pressão que realmente nela tava diferente. Depois que você deu uma olhada e percebeu que não era a válvula de expansão, aí você foi pro rack. Foi aí que você decidiu analisar o rack, foi isso? Isso. Legal. Já estou terminando aqui. Faltou colocar a pressão de sucção. Deixa eu criar aqui um modelo para mim aqui. Eu vou chamar de... Vou colocar meu nome aqui para eu saber que esse modelo que criei aqui. E aí a gente estava falando ali em torno do dia 17, né? Vou colocar aqui para puxar do dia 16 até o dia 18, pra gente ver esses carinhas se comportando aqui. Só para dar uma complementada aí, Fernando, a ferramenta de monitoramento pra gente assim, tem uma importância tão grande que normalmente os nossos clientes não tem um técnico específico de refrigeração nas plantas, né? Então ele tem uns colaboradores de manutenção geral. Acaba que o pessoal tem uma noção ali básica ali de refrigeração, saber o que é um transdutor de pressão, o que é um sensor de temperatura, onde que eles estão ligados. Mas aquela expertise de ver que assim, uma máquina tá com aquele problema X e tá tão fácil de resolver, eles acabam não conseguindo enxergar isso. E a gente, tendo um monitoramento, a gente abre ali, consegue enxergar muito mais rápido e acabar resolvendo o problema em segundos do cliente. Legal. Nossa, e dá para ver bem a diferença, né? Porque
A partir do momento que teve a intervenção aqui, que foi ali por volta das 9 horas da manhã, dá para ver que a válvula começou a passar muito mais tempo aberta, né? Que é esse gráfico verde aqui. Uhum. Beleza. E o superaquecimento também aumentou um pouquinho, né? Porque ele estava bem baixo depois da... Aqui ele tá em torno de 15... Depois que vocês mexeram, né? Ele ficou aqui em torno de até 20, mais ou menos. E antes ele tava bem baixo aqui, né? Não, na verdade não. Na verdade 2.1, ele tava variando bastante e aí depois ele ficou um pouquinho mais estabilizado num valor um pouquinho mais alto, né? Beleza. Bom, e aí, analisando aqui essas variáveis, ainda o problema não estava aqui, né? Então, depois disso, foi próximo visto a passo questão foi verificar o hack. E aí, como é que é lá? Esse hack toca só essa câmera, nesse caso? É só a câmera. É um hack pequeno ali com compressor Bix para essa câmera. Entendi, vamos dar uma olhadinha nele aqui. E aí, quando você abriu o hack, onde você foi olhar, Marcos? Então, como eu já tinha uma referência de pressão, que a válvula estava trabalhando com a pressão elevada, a minha ideia foi saber entrar no hack lá para verificar o porquê ele estava trabalhando com essa pressão mais alta, né? Aqui, você sabe de cabeça, cara, qual que era aqui? É o skid de média? Eu acho que é esse skid MT, eu acho que é o penúltimo. E esse foi direto na pressão de sucção. Quando você chegou na conclusão de que podia ser o hack, você deu uma olhada ali nos alarmes, viu se tinha alguma coisa estranha. Aparentemente ele estava operando normal. E aí você foi na pressão de sucção direto. Isso. Quando a gente entra na tela inicial ali, até no próprio controlador ali, ele não mostrou nenhum alarme. Mas se você entrar na tela inicial ali da válvula de expansão, também não tinha nenhum alarme. Daí entra só para conferir, que às vezes o transdutor tá marcando a pressão, tá mostrando a pressão, só que não é uma pressão correta, né? Uhum. Então, não tinha falha de nenhum sensor, de nenhum transdutor. Então, vamos verificar o hack agora. Beleza, deixa eu abrir ele aqui para... Agora ele está operando ali com uma sucção de 0,9, né? O gás que você comentou lá é 134? Isso, 134 ó. Será que eu consigo usar esse simulador aqui? Hoje, se a gente colocar aqui 0,9, a gente está falando de uma evaporação aí de menos 11, é isso? Isso aí. Tá certo. Lá ele tem que trabalhar ali ele tem que trabalhar ali perto dos 2 graus, né? Isso, então a gente deixa uma evaporação padrão aí de menos 10 para ele poder atingir a temperatura lá. Então daí quando eu abri essa tela, ele estava marcando 2 bar também. Caraca, então, 2 bar? Isso, 2 bar. E então daí eu tive a conclusão que a válvula de expansão estava marcando a pressão certa e o hack também estava marcando a pressão certa. Então os dois transdutor estavam com a mesma leitura. A gente não tinha problema de leitura de pressão. Daí quem mantém essa temperatura é o hack, porque, desculpa, essa pressão. Específico esse compressor, ele tem controle de capacidade. Então, se eu setar lá uma pressão de meio bar, ele vai trabalhar o compressor 100% para manter o meio bar. Se eu setar uma pressão de 3 bar, ele vai tirar a capacidade para manter os 3 bar. E nesse caso era o que estava acontecendo. Alguém setou o set point de pressão de sucção dele lá em 2 bar. Daí ele reduziu a capacidade e foi mantendo os 2 bar de pressão. Cara, então o que você está me dizendo é que você usou a ferramenta para dizer para o cliente que alguém na instalação dele mexeu nos parâmetros da máquina dele, é isso? É isso aí. Como eu disse, o pessoal, assim, eles são o pessoal de manutenção geral do cliente ali. Às vezes eles passou na máquina ali para fazer, que eles têm o costume de fazer um checklist diário da máquina ali. Pode ser que eles apertou ali na EHM ali o set point, alterou e nem prestou atenção no que aconteceu. Deixa eu ver se eu consigo plotar essa variável do set point para a gente ver, para ver a mudança dela certinho. Então, cara, o único problema em si que a instalação tinha, o fato da câmera não chegar na temperatura, era só set point.
Era só o set point. Como a evaporação do gás ficou alta, ficou ali próximo de 0, nunca que a temperatura ia chegar ali próximo de 2. Então ele ficou mantendo, se eu não me engano, a válvula lá deve estar com um superaquecimento de 8. E a câmara estava mantendo ali 8, 9 graus. Na verdade, o sistema em si não tinha nenhum erro, não tinha nada errado, né? Ele só estava fazendo o que foi pedido, né? Isso. Alguém ali sem intenção nenhuma, sem malícia, pediu para a máquina, vai trabalhar agora em 2 bar ali de set point. Aí ela fez o que alguém pediu. Entendi. Deixa eu aumentar um pouquinho o período aqui, porque essas variáveis de configuração ele lê a cada 12 horas, então a gente não vai conseguir ver. Deixa eu pegar um período maior aqui. Ah, tá. Ele ficou em 2 bar aqui um bom tempo, né? Olha, ele começou a pegar 2 bar do dia 14. Nossa, ficou um tempão aqui. Provavelmente o cliente já percebeu que tinha alguma coisa errada e eles tentaram resolver internamente lá e acabaram não conseguindo, né? Deixa eu pegar a partir do dia 1 aqui pra gente ver o que aconteceu. Ó, Marcos, dá até pra conversar com o cliente de alguma forma. Ó. Ele saiu, o set point saiu de um bar, mais ou menos ali no dia 12. E aí, como ele faz a leitura a cada 12 horas, então à meia-noite do dia 12 estava um bar ainda. No meio-dia, então da meia-noite até o meio-dia, alguém mexeu para um e-mail. E aí ficou um e-mail no dia 13. Dia 14, alguém alterou de um e-mail para 2. Caraca, que transtorno só para perceber que foi um erro de operação, né? Que foi um erro de manuseio ali na ponta, né? O cliente mesmo que fez essa operação. Pô, legal, ainda bem que a ferramenta ajudou vocês, né? Fico muito feliz em saber disso, apesar de ser um problema relativamente simples. Se a ferramenta não tivesse aí, talvez fosse muito mais desgastante, tanto para você quanto para o cliente, né? Chegar na solução do problema, apesar de ter sido simples. Cara, legal, fico bem feliz de saber que deu certo. Queria agradecer aí o nosso bate-papo. É sempre bom quando a gente conversa e a gente do desenvolvimento acaba tendo contato com o pessoal da área técnica aí para entender o que a gente pode melhorar, o que a gente pode incluir para facilitar as análises. A ideia é que no futuro, não relacionado ao set point, a esse problema específico, mas é que a ferramenta consiga te diagnosticar a falta de gás, coisas assim mais rotineiras, né? Mais específicas, mas assim, a gente está num trabalho de desenvolvimento, isso não vai acontecer tão cedo. Mas é isso, cara, obrigado pelo bate-papo aí. E a gente vai se falando, se aparecer um outro caso aí, alguma outra necessidade, você me fala e a gente vai alinhando aí, vai conversando, acertando os detalhes. Tranquilo, Fernando, eu que tenho que agradecer a oportunidade. A ferramenta tá sensacional, ajuda a gente bastante aí no dia a dia. E vamos trazer mais alguns problemas aí pra gente mostrar como que é o nosso dia a dia aqui na Frigocentro, né? Que não é fácil, né? Se for fácil, não tem graça, né? Obrigado, velho. Um abraço. A gente se fala. Valeu. Abraço, tchau. Tchau, tchau.